Uma pesquisa recente apontou que as vendas de insumos agrícolas biológicos cresceram 67% no país na safra 21-22, na comparação com o ciclo agrícola anterior. Com o acréscimo, o volume total de biológicos utilizado na última safra alcançou 2 bilhões e 900 milhões de reais. O dado é do Farm Track. Lembrando que os bioinsumos estão em linha com alguns dos chamados ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Quem vai tratar desse assunto agora comigo em entrevista é a Amália Borsari, que é diretora executiva de biológicos da CropLife Brasil e que está conosco pela internet. A CropLife, lembrando, é a associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias para a produção agrícola sustentável. Amália, boa tarde, seja bem-vinda ao Planeta Campo. Um prazer falar com você. Boa tarde, o prazer é nosso. Maravilha. Vamos começar falando sobre esse crescimento, Malha, que nós citamos dessa pesquisa recente. Uma alta de 67% no uso de bioinsumos no país na última safra, frente à safra anterior. Esse número surpreendeu vocês? Não surpreendeu, Sara. Inclusive, nós estamos trabalhando numa expectativa de crescimento de duas vezes a mais a cada 2 anos. Realmente, esse número é o que a gente esperava. Inclusive, nos próximos dias, devemos liberar já os dados da indústria, né, com o fechamento do ano passado. E nós acreditamos que chegará no número acima do que nós esperamos. Verificamos isso no crescimento das nossas indústrias, teve empresas que dobrou de crescimento, é, é, produtos que estão hoje no mercado, e isso reflete dentro desse cenário. Legal, Amália. Se for para fazer uma divisão, quantos por cento hoje é utilizado de agroquímico e quantos por cento de bioinsumo no Brasil? E mais, quais que são os principais tipos de bioinsumos que o produtor aqui brasileiro está usando em quais culturas também, Para qual tipo de doença, de praga, enfim. Olha, hoje nós podemos dizer que nós já chegamos a 5% desse mercado, né? Ainda é considerado baixo, mas a expectativa é grande, e devemos considerar também que nós não temos hoje biológicos sendo trabalhados como herbicidas para controle de plantas daninhas. Nesse sentido, quando a gente fala desse mercado, estamos falando de bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas e inoculantes, né? E esse mercado ele cresceu, essas classes cresceram em todas as culturas, né? Em todas, desde soja, milho, algodão, cana, e em hortifruti. Amália, e para o produtor, como é que fica, a relação custo-benefício entre a utilização de agroquímicos e de bioinsumos, a eficácia e tudo isso, E o bolso, que é o principal. Sim. Bom, nos últimos anos, as indústrias desenvolveram muito em pesquisa e trouxeram produtos cada vez mais eficientes e fez com que a efetividade na defesa vegetal fosse muito maior. Então, o produtor hoje que utiliza o produto biológico, né, sempre quando possível, e o produto agroquímico sempre quando necessário, ele tem uma efetividade, uma rentabilidade maior, que não reflete apenas dentro de uma safra, e sim de um período contínuo, fazendo, né, executando o manejo integrado de pragas e obtendo uma sustentabilidade do seu meio, Uhum. preservando os inimigos naturais, né, nesse sentido. Então, para o produtor, verificando tanto numa safra quanto a longo prazo, está sendo bem mais benéfico. Ou seja, soluções naturais, para problemas que acabam sendo naturais também, como você falou, ainda mais quando a gente está tratando de um país tropical, que é o caso do Brasil, Amália? Agora, conta para mim, como que o nosso país está posicionado frente a outros países agrícolas em relação ao uso e ao investimento em bioinsumos? E a questão da legislação que a gente tem aqui hoje, ela traz mais segurança ou incerteza para esse setor? Bom, o Brasil, em termos de mercado, ele ocupa a América Latina uma terceira posição. Porém, o Brasil ocupa a primeira posição quando falamos do uso desses produtos em cultivos em grandes áreas, em cultivo aberto, como soja, cana, milho e algodão. O produto biológico, o controle biológico, ele é muito utilizado em estufas, em cultivos protegidos dentro da Europa e dos Estados Unidos.
E a inovação das indústrias brasileiras, inclusive as indústrias, as multinacionais, investiram em formulações para adequar esses produtos ao nosso ambiente e a aplicação em grandes áreas, né, sofrendo então as intempéries da temperatura, da umidade e dentre outros fatores. Né, Entendi. e os investimentos estão sendo muito grandes em cima desse tipo de formulação e para trazer, então, uma maior efetividade para esses produtos. Então, produção em larga escala, o Brasil se destaca. E se destaca também em maior crescimento, né, desse mercado, enquanto o mundo cresce a uma taxa anual de 15%, no Brasil, isso chega acima de 35%. Legal, Amália. Só para reforçar, então, a gente falou em um crescimento de 67% na última safra, na comparação com a safra anterior. Perspectiva para essa safra agora é de um crescimento de quanto no uso de bioinsumos? Eu acredito que é bem acima de 35%, de 35% a 45%. Isso, né, fazendo uma projeção ali mais tímida, inclusive, que, podendo se estender acima de 45%. Maravilha. Amália Borsari, da Crop Life Brasil, obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Um prazer falar com você. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.